Então, bom dia aí, galera da resenha futebolística, futebol nacional em primeiro lugar. Estamos no ar com mais um De Olho na Peteca. E normalmente eu costumo fazer à tarde, né? E costumo falar com aquele boa tarde aí, galera da resenha futebolística. Mas hoje, faltando aí 10 minutinhos, nós vamos adiantar, porque temos outros compromissos. E, como eu sempre digo, aqui o papo é o pequetês, a linguagem é o pequetês, mais o futebolês, ou seja, papo reto, sem firula. Então, como eu sempre digo, liga aí o seu Wi-Fi e conecta aqui com a gente, que aqui o papo é reto e sem firula. E na pauta de hoje, da resenha futebolística, futebol nacional em primeiro lugar, de olho na peteca, eu quero mandar um abraço especial para as pequeteiras e também para os manos pequeteiros. E na pauta de hoje nós vamos falar aqui sobre seleção brasileira. Confesso a você que eu queria estar aqui com o meu coração eufórico de alegria, mas por tudo que temos visto, como eu sempre digo, eu não sou talvez a melhor autoridade para falar, mas eu sou analista e eu acompanho o futebol desde lá do tempo da Rádio Nacional. Eu fazia o ensino médio à noite, num colégio aqui próximo, e eu lembro que eu vinha correndo para assistir o último programa da Rádio Nacional. Mas eu comecei a ouvir e assistir futebol aos 12 anos. Aos 12 anos, eu trabalhava aqui próximo, aqui à minha casa, numa fábrica de pipas, e lá eu comecei a ouvir e falar sobre futebol. Depois andei pelos campos aqui perto, campo do Brasileirinho, campo do Arrastão, campo do União, que temos que rever aí todo esse conceito, porque o esporte não muda, o esporte transforma vidas. Mas não é só organizar um campo bonitinho, é dar oportunidade para os nossos meninos e meninas da nossa comunidade, nosso município em geral. Então não é só fazer um campo bonitinho, tal, é dar oportunidade para chegar, para poder participar, treinar, desenvolver, participar da peneira, de igualdade com todos, independente se tem ou não tem. Então, seleção brasileira, falando que eu comecei a ouvir, assistir futebol aos 12 anos e acompanhando também futebol profissional, nós estamos preocupados, a não ser que seja toda uma estratégia, né? Uma estratégia do nosso presidente Edinaldo, mais sua comissão na CBF, para fazer como fala o rubro-negro, né? Tem que sofrer até o fim para depois pegar a taça. Eu não concordo com isso, né? Porque ouvimos aí o nosso professor e o nosso treinador Dorival garantindo, dando a palavra dele, que nós vamos estar na final da Copa do Mundo, né? Se formos lembrar aí do nosso velho Lobo, né? Ele esperou primeiro, né? Esperou primeiro ganhar, aí depois a famosa frase, né? Vocês vão ter que me engolir. Ele já garantiu que vai estar. Isso é também... Eu sei que a gente tem que ser ousado, né? A gente tem que... Mas inspira... A seleção está inspirando a gente? Sim, não. E eu quero falar sobre futebol profissional. Que houve um tempo que os nossos atletas, eles... Eu poderia sim fazer aqui uma pesquisa, um levantamento e trazer tudo mastigadinho, mas eu não faço para que as autoridades competentes possam ouvir, assistir o vídeo e depois juntos nós ampliarmos nosso pensamento, nós olharmos para a esquerda, a direita, a frente, lá atrás e ver o que nós avançamos ou não avançamos. Então o que eu vou falar aqui, eu vou dar dados por alto, superficial, mas eu sei que a autoridade tem aí também informações. E se eu quisesse buscar também, eu poderia buscar. Então houve um tempo, se não me falha a memória, que nossos atletas, nossos jogadores, parece que só poderiam sair do país para jogar em outro país, não sei se falha a memória, após os 21 anos,
uma coisa assim e tal. Ou seja, mirim, juvenil, juniores, profissional, para depois ir. E chegou-se um momento que foi percebido e percebemos que, de uma forma, falando da parte financeira, vamos entender assim que nossos atletas eram prejudicados. E aí veio a Lei Pelé, a Lei Zico, não me falha a memória, trazendo benefícios, abrindo mais, né, um leque para que pudesse haver essas negociações. Houve um bom resultado? Sim. Analisando aquele contexto lá atrás, sim. Porém, como esses atletas eram impedidos de sair mais cedo para jogar em outro país, eu entendo que quando eles chegavam aos juniores, eles tinham mais um tempo de se tornar verdadeiramente um profissional, um jogador profissional, sabendo, estando formado no futebol brasileiro. Então, quando ele ia jogar, exemplo, quando ele jogar aqui, jogar lá fora, tipo Júnior, Zico, o cara saia daqui já formado como homem, como cidadão, com toda a característica de futebol brasileiro para fazer a diferença. Me diga um, naquela época, que foi lá para fora e não fez a diferença. E não se deixou-se, se me entende assim, entre aspas, contaminar, adquirir outras características, porque estava formado já e fazia essa diferença. Nós sempre fomos referências no futebol. Com essa abertura, nossos jogadores começaram a sair mais cedo. Houve ganhos? Houve ganhos. Mas analisando, essa é a minha análise de um leigo, analisando de lá para cá, cada vez mais começaram a sair mais cedo. Então o jogador ainda não tem uma formação no futebol do país dele, no caso o Brasil. O que acontece? Vai lá para fora mais cedo, eles estão descaracterizados. Existem várias escolas, né? Quando se fala de futebol, a escola inglesa, a escola alemã, a italiana, entre outras. E o que acontece com isso? Os atletas estão sendo descaracterizados. Nós estamos deixando de fazer, de jogar o nosso futebol. E aí começamos a observar uma perca muito grande. Falando também do financeiro, que eu concordo que lá atrás muitos atletas do passado demoraram para os empresários, outros, né, clubes se enriqueciam, os atletas, né, alguns de repente morreram pobres. Mas houve esse avanço no sentido financeiro. Mas quando nós falamos de seleção brasileira, nós começamos a perceber isso. Por isso eu lancei lá, né, aquela manchete, né? Faz um 21. Eu acho que está no momento, em vez de abrir a janela, fechar a janela para que nossos jogadores venham a ser liberados a partir dos 21 anos. 21 eu lancei aí para chamar a atenção e tal. De repente, não sei, 18, 19. Mas eu botei faz um 21. Porque o atleta chega aos juniores aos 18, não é? Aos 18 anos. Ele tem mais 3 anos para se formar realmente no jogador brasileiro, futebol brasileiro. Talvez não seja necessariamente 3 anos, né? Talvez seja um ano e meio, tal. Mas, como eu digo, eu sou analista e analisando desde lá da Rádio Nacional, dos 12 anos, quando eu comecei a ouvir, assistir, andar pelos campos aí, a gente observamos essa mudança. Porque nós temos o nosso jeito de fazer futebol, jogar futebol. E nós temos observado. Também, no meu modo de ver, está faltando o espírito animal. E aí eu quero falar, representando aí o nosso Edmundo, jogador que representa o futebol brasileiro. Felipe Melo, cara que representa o futebol brasileiro, entra para ganhar, com gana. Não é desleal com ninguém, mas também se tiver que chegar junto, tem que chegar junto. Entre outros que andaram aí, falando do nosso eterno Júnior, né? Júnior tinha todo um jeito clássico, de uma habilidade, mas não dava mole. Tem uma foto que eu postei lá no início da resenha futebolística do Júnior,
que você olha pro Júnior, o jogo tá pegando fogo, ele tá boladão, pronto pro combate. E hoje você vê, então temos que rever aí algumas coisas. Não estamos falando de ser desleal com ninguém, de bater, futebol não é boxe, nada. Mas tem que estar em campo com gana, com vontade e não pode dar mole. Então, o de olho na peteca de hoje traz essa pauta pra gente falando sobre seleção brasileira, né? Nós estamos assistindo aí os últimos jogos, estamos deixando aí o pessoal à vontade aí para comentar, para falar. Muito tem se falado sobre o Neymar, é o cara. Eu acho que a seleção tem que ter os caras, não é o cara. Agora, sim, sempre vai ter aquele que vai ser referência. Como tivemos, né, vamos falar assim, Pelé, vamos falar assim, Amarildo, Sócrates, outros, Tostão, e vamos descendo, Romário, tal, o Fenômeno, o Gaúcho, sempre vai ter a referência. Mas tinha toda uma equipe, né, Bebeto, que jogava para esses, né, vamos falar sobre Cláudio Adão, e tem muita gente boa aí, né? E nós ficamos preocupados com o que estamos vendo. Então, fica aí essa resenha aí, é pra gente pensar. Não é que é isso, não. É pra gente pensar. A gente pensar um pouco sobre o futebol brasileiro. E nós queremos também dizer que eu falei que ia trazer uma peteca para apresentar. Ainda não chegou o momento. Nós vamos, sim, vamos ter condições de trazer aqui uma peteca, apresentar para vocês a peteca, como usar a peteca, como observar se a peteca é boa, se é de qualidade, se não é, se ela está ruim, se não está. E a gente vai prosseguindo. Então hoje ficou esse adendo sobre a seleção brasileira. Nós parece que ganhamos um penúltimo jogo de 1-0. Depois perdemos agora para o Paraguai, né? Do Paraguai. E a gente fica preocupado, né? Há 16 anos não perdíamos, né? E agora perdemos. Perder faz parte, sim. Perder faz parte. Mas falando de seleção brasileira, perder como perdemos, a gente não vê assim um futuro. Mas vamos ver como foi feito um pacto aí do nosso treinador dizendo que vamos estar na final. Então a gente entende que deve ter um acordo aí, né, com os seus atletas e tudo vai acontecer e nós torcemos. A nossa análise é uma análise de quem gosta, né, de futebol, quem torce pelo futebol brasileiro. Quero mandar um abraço especial aí nosso professor Dorival. Dorival, nós não estamos aqui para criticá-lo no sentido de condená-lo, que assim não está sendo feito nada, né? Acho que nós sabemos do empenho da comissão, do seu trabalho, mas a gente faz análise em cima daquilo que estamos vendo em campo. Mas eu acho que cada líder tem a confiança do seu grupo e sabe o que está fazendo. Se você está aí, não, como na linguagem mais coloquial, você não entrou pela janela, né? Foi todo um trabalho que você fez e que foi analisado e que te colocou nesta posição. Também quero mandar um feliz aniversário aí para o nosso amigo Crack Neto, né? Fez aniversário essa semana, 58 anos. Parabéns, que Deus vos abençoe. Todos aqueles que aniversariaram nesta semana e nesses dias também, que Deus possa abençoar. Eu observo às vezes o futebol e às vezes eu vejo algumas coisas que eu gostei. Tenho visto cada vez menos atleta dando aqueles pulinhos, a mão para trás. Acho que o atleta tem que ir na jogada, né? Ir na bola, ir na jogada, marcar ali junto e tal. Eu tenho visto alguns exageros. Parece que os atletas lá de trás, até na disputa de bola, parece que eles sabiam como chegar, como saltar. Aconteceu um acidente, era mais difícil. Tenho visto agora algumas jogadas que o atleta chega de qualquer maneira, parece que está jogando capoeira, karatê, pé alto. Acho que a gente, não sei se eu sou um cara à frente do tempo ou atrás do tempo, mas eu tenho observado algumas coisas, parece aí não é futebol não, né? Chega de qualquer maneira, tal, e pisa em cima do outro. Eu fico pensando onde está o nosso famoso VAR, né?
observando aqui de longe, analisando, aperta, pisa no outro, não é expulso, quando cai, aproveita, finge que não está vendo, pisa no outro e tal. Nós temos que estar aí atento a essas coisas. Me parece que são 4 árbitros em campos, né? Não falha a memória, né? Mais o VAR lá, e ninguém vê nada. Então a gente tem que estar de olho nessas coisas aí, para não virar futebol só não MMA, um monte de marmanjos, né, se agarrando, né? Então vamos lá. E falar também sobre, aproveitando aqui rapidamente, falar que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a gente olha e vai ser um craque, vai ser um monstro no futebol. Está começando depois, a gente vê que não é nada daquilo. Então a gente precisa ter atento. Às vezes a gente coloca o cara lá em cima e depois não anda daquilo. E às vezes até seria, mas há muita valorização, de repente a pessoa, já tô legal, e de repente ainda tem muito a evoluir. Então, para nós encerrarmos, resenha futebolística, futebol nacional em primeiro lugar. Então, foi mais um De Olho na Peteca. Aqui, gestor Ângelo da Silva Adão. Um forte abraço e até lá.